ficava aterrorizado quando via o monte fumegando, porque nem o monte de terra, que era rocha pura, conseguia suportar a glória do Deus Todo-Poderoso. E hoje esses homens hipócritas diz que a igreja está cheia da glória de Deus. Você não sabe o que é a glória de Deus. A glória de Deus é ver um usuário de droga pregando o evangelho. A glória de Deus é ver um assassino pregando o evangelho. A glória de Deus é ver uma prostituta falando de Jesus. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus não é um templo cheio de carne, pessoas profetizando carne. Isso nunca foi a glória de Deus. Será que não entra na tua mente que Deus é maior do que você pensa, maior do que você imagina? Deus é espírito, importa que assim o adore. Adore espírito, adore verdade. Hipócritas, raça de víboras, vão para um templo, adora Deus 4 horas, 2 horas, e quando sai fora do templo, mente, faz todo tipo de blasfêmia, todo tipo de depravação, e ainda abre a boca e diz que é servo de Deus. Até quando Deus vai suportar esta geração incrédula? Até quando Deus vai engolir que as pessoas se dizem que é cristão e vivem uma vida reprovada diante dele, diante da palavra dele? Só que hoje e todos os dias Deus está levantando homens para dizer para esta geração que ainda existe remanescentes que não se dobraram a Baal, homens, mulheres que têm coragem de expor a sua vida em prol do evangelho, a qual muitos que Deus levantou se acovardaram pelo dinheiro dessa terra, por causa do brilho, do luxo, da fama, do dinheiro, do resplendor, da glória deste mundo. Só que os verdadeiros adoradores não se vendem. Os verdadeiros adoradores, eles têm dentro de si o espírito de Elias, o espírito de João Batista, o espírito de Paulo. Combate o bom combate. Você sabe o que é combater o bom combate? Você sabe o que é defender o evangelho de Cristo? É o que os verdadeiros cristãos fazem. Eles defendem o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles defendem a santidade. Eles defendem a doutrina. Eles defendem a grandeza, a pureza do evangelho de Cristo. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros atalaias nessa terra, eles defendem a pureza, a simplicidade do evangelho de Cristo. Um evangelho que não dá luxo, um evangelho que não dá riqueza. O evangelho de Cristo não acrescenta e nem diminui na vida do homem de Deus. Ao contrário, acrescenta sofrimento, mas acrescenta glória na eternidade. O evangelho de Cristo, verdadeiro, sincero, simples. Jamais você vai se vangloriar aqui na terra do evangelho de Cristo. Jamais. Você nunca viu. Me mostra uma passagem no evangelho a qual Paulo se vangloriou do evangelho de Cristo, a qual ele obteve lucro. Você não vê. Você não vê Paulo se vangloriando porque construiu milhões de templos, porque colocou luminares de LED, cadeiras de couro confortável. Você não vai ver. Ao contrário, Paulo em 2 Coríntios ele diz: irmão, recomendo que não largue a simplicidade do evangelho de Cristo. Não largue. Não vos conformei com este século. Ele estava falando em Romanos capítulo 12 para aquela igreja, para que não se conformasse com o século, não se conformasse com a vida cristã que estavam levando. Só que hoje as pessoas estão conformadas com o tipo de cristianismo que estão levando. É campanha, é voto, é prosperidade, é carro novo, Deus dá casa, Deus dá mulher, Deus dá trabalho. Deus não dá nada disso. Deus te dá uma cruz para você carregar. Porque no livro de Mateus capítulo 6 verso 19 até o verso 33, Jesus é bem claro: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo, quando ele diz as demais coisas, é tudo lhe será acrescentado. Mas você tem que buscar primeiro o reino.
você tem que abandonar tudo, até a tua própria vontade, para poder acrescentar estas coisas. É por isso que você vê nos dias de hoje, a pessoa vai para a igreja para arrumar uma mulher, vai para a igreja para conseguir uma empresa. Isso não é o Jesus das Escrituras. Nunca foi o Jesus Cristo que veio aqui. Um Jesus Cristo que era pobre, não tinha uma casa sua própria. Esse não era o Jesus Cristo das Escrituras. O Jesus Cristo que teve que andar num jumentinho emprestado. O Jesus Cristo que teve que ser enterrado numa sepultura emprestada. Esse não é o Jesus Cristo. Esse é Jesus que é pregado dentro desses templos. Nunca foi o meu Jesus Cristo. Nunca foi. Nunca será se não se converterem. O Jesus Cristo que você faz campanha, 7 dias de campanha, 10 dias de propósito, 10 jejum, fogueira santa, faz procissão, coloca o boneco de gesso e sai em procissão. Nunca foi o meu Jesus Cristo. Nunca será o meu Jesus Cristo. O meu Jesus Cristo é santo. O meu Jesus Cristo é íntegro. O meu Jesus Cristo não vendeu o seu reino por dinheiro. O meu Jesus Cristo não se prostrou ao diabo para ganhar a riqueza dessa terra. O meu Jesus Cristo guardou o seu principado. O meu Jesus Cristo, ele não foi como Satanás e os anjos caídos que venderam o seu principado quando se rebelaram contra Deus. O meu Jesus Cristo cumpriu com o seu ministério, morreu, e por isso que ele é digno, só ele é digno de abrir os livros e desatar os 7 selos que estão sendo abertos e você não está percebendo. Ele está abrindo os 7 selos das pragas de Deus que serão lançadas sobre a terra e você não acorda. Sabe por quê? Porque está preso ao sistema dessa terra, ao sistema capitalista, ao sistema denominacional que prende a você um evangelho reduzido ao propósito de homens corruptos que acham que o evangelho de Cristo é movido pelo seu próprio prazer. É por isso que as pessoas não se convertem, continuam a mesma forma, pessoas decaídas, pessoas afastadas do propósito inicial da carreira. Quer viver uma vida simples, humilde, aqui na terra. É por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela não tem placa, ela não tem endereço e ela nem tem CNPJ, porque ela não é empresa. Se tem placa, se tem endereço, se tem CNPJ, eu sinto muito te falar, é empresa e tem dono. Pode olhar que tem um dono na fachada, pastor presidente, o Papa é o dono dessas igrejas. A igreja do meu Jesus é ele que é dono. Eu não sou dono, nenhum dos meus irmãos aqui é proprietário dela. É ele que é dono, porque ele comprou ela com seu sangue. É por isso que nós não pregamos ministério físico humano, pregamos o ministério espiritual, porque o reino dos céus é dentro dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. Apocalipse capítulo 5. Glória, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E eu disse: um dos anciões me disse-me: não choreis, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais, vivente entre os anciões.
E eu vi o cordeiro havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos do Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se postaram diante do cordeiro, tendo eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Toma o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua e nação. Ele pegava, João viu, e ele pegava o livro, e ele abriu o livro, porque ele é digno, porque da sua boca não houve engano nenhum, porque ele cumpriu fielmente o propósito do Deus. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. O salmista Davi também fala o mesmo. Todos pecarmos, todos pecamos, todos, e fomos destituídos da glória de Deus. É por isso que Deus teve que vir com toda a ira, com toda a cólera em cima do seu Filho unigênito, descontando em cima dele toda a nossa ira, toda a revolta que ele tinha do homem pecador. Ele descontou no seu Filho. Por isso que os nossos pecados ele levou, as nossas transgressões ele suportou, o castigo que não era merecido ele levou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só que nessa visão o apóstolo João vê Jesus glorificado. E esse Jesus que João vê aqui não é aquele Jesus que andou em Jerusalém. Esse é o Jesus celestial, o Jesus que ele vai reger as nações com vara de ferro. É esse Jesus que João viu. É o Jesus que vai reunir todo o povo, uma só nação, um só pastor. Esse é o Jesus que João viu. É esse Jesus que João está vendo nessa visão. João chorava. Ele chorava porque ele viu o livro ali diante de Deus, e ninguém podia tocar naquele livro, porque todos pecaram. Mas quando ele teve aquela visão, ele viu como cordeiro, ele viu como animalzinho ali diante do trono de Deus, diante de Deus Todo-Poderoso. E ele viu, e de repente aquele cordeiro se transformou num homem semelhante, os seus pés como latão reluzente, e os seus olhos eram como chama de fogo. E ele viu, e aquele homem abriu a sua boca, e a sua boca era como o som de muitas águas, e ele caiu por terra. Ele caiu por terra porque ele viu o resplendor da glória de Jesus Cristo. E ele disse, e Jesus disse, ele deu o livro, ele pegou o livro. E João disse: quem é digno? Quem é capaz de pegar este livro? Quem é capaz de abrir este livro? E Jesus pegou o livro. E este livro é o que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 20, verso 11, 12, 13, 14 e 15. Que ele vai abrir todos estes livros. O livro das obras, o livro da vida serão abertos diante dele, porque somente ele tem o poder de julgar os vivos e os mortos de acordo com as suas obras. O que meu irmão acabou de pregar anteriormente, 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 5 verso 10 e Romanos capítulo 10 e capítulo 18, lá está escrito que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo que fizemos mediante o nosso corpo, seja bom ou seja mal. Só Jesus Cristo em João capítulo 12 verso 48, ele disse que não vinha para julgar o mundo, veio para salvar o mundo. Mas as palavras que ele tinha pregado, estas palavras seria aberta no dia do julgamento, e elas seria a palavra da condenação.
Esta palavra de Jesus Cristo é a palavra da salvação, mas se você usar ela, não usar ela corretamente, ela é a palavra da condenação. É por isso que Jesus disse no Evangelho de João 12:48 que ele não tinha vindo naquele momento para julgar o mundo, porque ele não tinha sido glorificado, ele não tinha recebido o trono de Deus, não tinha sido considerado como primícia de Deus dos que dormem. Por isso que ele teve que ser glorificado, recebido um corpo de glória, um corpo semelhante ao do Deus Todo-Poderoso. Aí quando ele recebeu todo o poder, ele disse: todo o poder me foi dado. Quando ele ressuscitou no Evangelho de Mateus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e ele disse: agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele disse para a sua igreja. Quando ele diz igreja, ele não está falando de um líder, ele não está falando de um povo separado por 4 paredes. Ele falou para os seus 12 apóstolos, para os seus 11 apóstolos, porque Judas já não fazia parte daquele concílio. Ele disse: agora ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, e aquele que crer será salvo. Ele já tinha sido glorificado, ali ele recebeu toda a autoridade, e ele disse: toda a autoridade me foi dada por meu Pai. É por isso que pregamos Jesus Cristo vivo e não Jesus Cristo morto. O nosso Jesus Cristo não está pendurado numa cruz. O nosso Jesus Cristo está vivo e Ele está conosco para o século do século. É por isso que não apresentamos o Jesus Cristo morto, o Jesus Cristo que você tem que fazer campanha, o Jesus Cristo que você tem que fazer voto. O nosso Jesus Cristo, Ele diz: clama a mim, venha até a mim, busque a mim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não manda você ir para o templo, Ele manda você ir até Ele. E Ele não está dentro do templo, Ele está no céu, a morada santa. Porque Isaías no capítulo 66, verso 1 e 2, lá Isaías é bem claro: o céu é a minha casa, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificariam para mim? Deus não habita na terra, porque a terra não suporta Deus passear por ela. Você já imaginou Deus passear pela terra? A terra se derrete, meu amigo. A terra se derrete. Se Deus pisasse na terra, se Deus desse uma voltinha pela terra, nós já teríamos sido consumidos. Isaías diz que a terra é o estrado dos pés dele. É quando ele olha para a terra, ele descansa. Esse descansar que a Bíblia fala não é um dia literal. Quando Deus olha para a terra, quando ele contempla a criatura, que ele contempla a natureza que ele criou, os céus, o firmamento, o sol e a lua, as estrelas, tudo, Deus ele contempla. Ele fica contemplando e vê: que maravilha que eu criei, que coisa linda que eu criei. É isso que Deus fala quando ele diz descansou, que ele está contemplando a formosura que ele fez. Você acha que Deus descansou? Deus não descansa. Isaías diz que ele não se cansa e nem se fadiga. Jesus é bem claro no Evangelho de João capítulo 5. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Porque ele estava fazendo milagre no dia de sábado, e os fariseus, o povo judeu que guardava o sábado, porque estava escrito na lei de Moisés, era uma ordenança escrita, perpétua, eterna para o povo de Israel. Deus tinha feito aliança com aquele povo: se eles guardassem o dia de sábado, em lembrança que Deus tirou ele da casa da escravidão, da terra do Egito, da terra que eles foram escravos por 430 anos. Então Jesus estava dizendo para eles: eis aqui o descanso. Por isso que Mateus 11:28, Jesus é bem claro: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava dizendo para aquele povo: eu sou o descanso, é em mim que vocês descansam. Eles não entenderam a mensagem. Eles não entenderam a mensagem. Sabe por quê? Porque em Zacarias capítulo 12 estava escrito que Deus ia quebrar a aliança que ele tinha feito com o povo no monte Sinai, e ele ia quebrar com a sua vara chamada graça. Muitas pessoas acham que a graça é assim, pode viver de qualquer maneira. A graça é considerada como a vara de Deus sobre o homem.
Você precisa ler as Escrituras para entender ela. As Escrituras não lê de barriga cheia. As Escrituras se lê com o Espírito Santo. É por isso que Deus falou para aquela igreja de Laodiceia, uma igreja que dizia que era rica, que tinha tudo, não tinha necessidade de nada. Jesus disse: eu aconselho que você compre de mim colírio para que veja. Você sabe o que colírio é esse? Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não interpreta as Escrituras, porque ela não é de particular interpretação. Mas homens cheios do Espírito Santo falaram a respeito dos profetas. Foi isso que Pedro falou. Não é o homem na sua carnalidade que consegue destrinchar os trechos sagrados das Escrituras, mas é o Espírito de Deus que interpreta através do homem fraco, porque o homem não tem poder nenhum. O homem não tem poder nenhum, mas é Deus que tem, é Deus que aperfeiçoa. O poder de Deus aperfeiçoado na fraqueza do homem. É por isso que Jeremias 9, versículo 23 fala: de que se gloria o homem? O sábio não se gloria na sua sabedoria, o forte na sua força, e nem o poderoso no seu poderio, mas se glorie em me conhecer e saber que eu faço justiça, porque destas coisas me agrada. Por isso que o poder de Deus não é aperfeiçoado na sabedoria, na riqueza, no poder do homem, mas na fraqueza do homem. É por isso, meu amigo, é por isso, meu amado irmão, que é chegada a hora, é chegado o dia em que o nosso juiz, o justo juiz de toda a terra vai vir para julgar todas as nações, tribos, línguas e nações, todos. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, todas as nações conhecidas na terra passarão pelo juízo de Deus. E primeiramente o juízo vai começar pela casa. Por que pela casa? Porque Deus vai tratar com os seus primeiro. Jesus vai tratar com a igreja. Jesus vai tratar com aqueles que se diz crente, cristão. Ele vai chamar de um por um. E ele vai pegar esses pastores e vai chamar eles a Xuxa. Vamos falar no popular. E ele vai dizer: desde quando eu mandei construir templo, aprisionar pessoas lá dentro. E quando as pessoas dizem que querem evangelizar, precisa de autorização de um pastor humano. Por acaso a minha autorização não basta? Jesus vai chegar diante desses homens corruptos, destes padres, destes papas, e vai dizer: quem mandou construir um boneco de gesso, quem mandou construir uma imagem de escultura e mandar adorar, quem mandou fazer procissão, quem disse que existe purgatório, quem falou para você que tem que cobrar dízimo, quem falou para você que tem que obrigar as pessoas a dar 10%, sendo que isto era a prática da velha aliança, e a velha aliança foi quebrada quando o véu se rasgou de alto a baixo. Desde quando eu mandei vocês aprisionar? Desde quando eu mandei vocês fazer discípulo para vocês? Eu mandei fazer discípulo para mim, porque quem morreu foi eu, não foi você. Por isso que o juízo vai começar pela casa, vai começar pelos crentes, vai começar por aqueles que se diz cristão. Jesus vai começar primeiro pela casa. Ele vai chamar a atenção dos cristãos, vai botar todos reunidos como pastor apacenta o rebanho, vai colocar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e ele vai chamar cada um e vai começar a passar peneira. E os bodes, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Pecado, um pecado que não foi confessado diante de Deus, um pecado que você não se arrependeu, um pecado que você continuamente praticava e não tinha arrependimento. É isso que Jesus vai fazer com esta geração. Vai chamar todos para o grande trono branco e vai começar a abrir os livros, e ele vai abrir todos os livros. E se o teu nome, ouça bem, se o teu nome não estiver achado neste livro, você será lançado no lago de fogo. Se o meu nome não estiver escrito naquele dia, naquele livro, eu serei lançado no lago de fogo. Porque Apocalipse capítulo 20, verso 11 até o versículo 15 é bem claro: se o nome não for achado escrito no livro, é porque já foi lançado
no lago que arde fogo, que é a segunda morte. Que Deus abençoe o teu dia. Que você venha dar ouvido à palavra que ainda vai ser pregada esta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza na graça, no conhecimento. E a graça e o conhecimento de Cristo não é fazer curso de teologia. A graça e o conhecimento de Cristo é toda a palavra que Jesus Cristo pregou. São trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os concerteiros terminaram seu labor, a colheita completou-se. É a vida. Oh, glória, o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei